Bem-vindo de volta. É um grande prazer receber novamente Ray McGovern, que foi analista da CIA por 27 anos, presidiu as estimativas nacionais de inteligência e preparava o relatório diário do presidente. Então, muito obrigado, como sempre, por voltar ao programa. Eu estava realmente ansioso para conversar com você hoje. Muito obrigado pelo convite, Glenn Deasing. Então você passou décadas acompanhando Moscou bem de perto. Por isso, eu queria te perguntar como você avalia o rumo que as coisas parecem estar tomando. Porque muito do que estamos vendo agora acho que era algo impensável durante a Guerra Fria. Quero dizer, a gente vê a OTAN agora, eu diria, diretamente envolvida em ataques contra a Rússia, especialmente a partir do território dos países bálticos. Isso parece ter se tornado algo normal. Além disso, os russos parecem estar respondendo com uma escalada bem radical. A gente vê os mísseis Iskander sendo usados, e isso também virou algo normal. E Kiev, que antes tinha sido, não exatamente poupada, mas tratada com um pouco mais de cuidado pelos russos, agora sofreu talvez o ataque mais brutal até agora. Então, para onde tudo isso está indo? Glenn, deixa eu começar falando um pouco sobre as mudanças tectônicas que eu tenho observado. Eu estou nisso há 6 décadas, acompanhando tudo de perto. Meu primeiro tema de trabalho foi o conflito sino-soviético. Basta lembrar que a China reivindicava 1,5 milhão de quilômetros quadrados da Sibéria russa, tomados por tratados injustos no século XVII. Eles tinham razão para isso? Com certeza tinham. Os russos mandaram exploradores para lá, fincaram uma bandeira russa na Sibéria, em nome do czar. Então tinha essa questão. Chegou a ter tiroteio na fronteira. E tem um detalhe que pouca gente sabe, os uigures. Lá em Xinjiang eles têm os uigures, certo? E eles eram vistos como uma ameaça para os chineses, entende? Então a gente decidiu, nós os analistas, eu fiquei pensando, será que os russos estavam tentando explorar os uigures? Aí encontramos um falante de uigur aqui nos Estados Unidos. Dissemos, olha, tem umas transmissões acontecendo, a gente não consegue entender o que são, estão em uigur. E quando ele traduziu, descobrimos que estavam incitando uma insurreição. Ou seja, o Kremlin estava incitando uma insurreição dentro da China. Isso somado ao fato de que divisões russas ou soviéticas estavam se concentrando na fronteira comum. Dava para ver claramente que eles se odiavam. E estavam prontos para alguém inteligente aproveitar o fato de estarem tão ocupados brigando entre si, gastando recursos desse jeito. E resumindo, Nixon e Kissinger foram espertos o bastante para fazer exatamente isso. E quando vimos os efeitos das primeiras tentativas deles, dissemos, parece que está funcionando. E tivemos os acordos SALT em maio de 1972. Eu tive o privilégio de estar lá, tivemos um degelo, depois a detente, e um movimento real de aproximação com os Estados Unidos. Agora, e quanto à Rússia? E quanto à China? Como você sabe, eu costumava fazer os informes para o secretário de Estado George Shultz em dias alternados, com o resumo diário do presidente. Depois que fui afastado dessa função, continuei em contato com ele a pedido dele. E me lembro de levar para ele pequenos ensaios escritos por pessoas em quem eu confiava, especialistas em política externa russa, dizendo, olha, a gente já tinha avisado 2 anos atrás que eles se odiariam para sempre. Mas parece que eles estão começando a perceber como foram usados pelos Estados Unidos. Eles não vão se odiar. E à medida que surgem lideranças mais esclarecidas, a gente espera que haja um degelo nessas relações. Olha, nunca imaginamos que Rússia e China ficariam tão próximas. Nunca estiveram tão próximas. E isso ficou claro quando Putin foi se encontrar com Xi na semana passada. Então esse é o grande movimento tectônico, certo? 2 contra 1. Claríssimo. É Rússia e China contra o que restou da Aliança Ocidental, principalmente os Estados Unidos. E o outro movimento tectônico que eu acho que precisa ser mencionado logo de cara é o seguinte. O Trump pode dizer que as nossas forças armadas são as mais fortes do mundo, as mais experientes,
blá blá blá. Mas isso já não é mais verdade. Olha, depois de tantas décadas analisando as relações entre os Estados Unidos e a Rússia, às vezes eu mesmo me pego pensando, será que eu estou mesmo dizendo isso, Ray? Pois é, os russos não só têm forças convencionais mais fortes que as nossas, como também possuem um poder de dissuasão nuclear que simplesmente não dá para ignorar. E eles chegaram a esse ponto porque o Biden, o Obama e todo o resto não quiseram conversar com os russos. Então o Putin disse algo como, tá bom, a gente não vai desperdiçar dinheiro num sistema antimísseis. Vamos achar maneiras mais inteligentes de derrotar, ou pelo menos de conter, o que vocês estão planejando. Ele deixou isso bem claro em junho, há 10 anos, e depois num discurso sobre o Estado da Nação em 2018, ele falou, certo, agora eu vou fazer uma demonstração. Foi algo meio incomum para esse tipo de discurso, quase como um Estado da União deles. Mas olha só, assista a esses 6 vídeos. E ele prevê exatamente o que a Rússia tinha acabado de fazer, o que estavam desenvolvendo e o que alguns já tinham até desenvolvido. Então estamos falando do Kinzhal, do Burevestnik, do Poseidon, de um míssil que dá a volta pelo Polo Sul e de um míssil que fica no ar, movido por uma usina nuclear. O que eu quero concluir aqui é o seguinte: não só a Rússia e a China estão mais unidas do que nunca, mas também os Estados Unidos já não têm mais vantagem, nem em armamento estratégico, nem em armamento convencional. A única coisa que ainda serve de alívio, e eu digo isso de forma bem consciente, é que temos um Putin em Moscou e um Xi em Pequim muito perspicazes, muito cautelosos e muito equilibrados. E eles não vão se deixar provocar a ponto de colocar uma pessoa muito irritadiça, muito imprevisível, com o dedo nos códigos nucleares. Estou falando do Donald Trump, claro. Numa situação em que ele não tenha outra opção a não ser pensar em armas nucleares ou em algo ainda mais drástico. Então, do meu ponto de vista, e isso é diferente do que muitos dos meus colegas pensam, o Putin especialmente vem dizendo há anos, principalmente desde que o Trump chegou ao poder, que o principal objetivo é agradar o Trump, elogiá-lo, massagear o ego dele e garantir que ele perceba uma diferença entre os, digamos, malucos, uso o termo com cuidado, os europeus e os americanos que, na prática, já abandonaram a OTAN. Então você agrada os americanos e despreza os europeus. Isso aconteceu muito rápido. O Trump decidiu que ia conversar com o Putin, e o Putin adorou a ideia de cima a baixo e disse, vou continuar conversando. As conversas seguiram, e quando o Putin quer alguma coisa do Trump, ele liga para ele, e eles passam 2 horas e meia no telefone, ou, mais recentemente, 1 hora e meia. E aquelas 2 horas e meia, foi no ano passado quando o Trump dizia coisas como, o Zelensky vem para cá, acho que vou dar mísseis Tomahawk para ele. Acho que isso está na pauta. E o que acontece? O Putin toma a iniciativa, liga para o Trump e não diz nada. Putin takes the initiative, calls Trump and says, very bad idea. Very, very bad idea. Ideia péssima. Muito, muito ruim, tá? No dia seguinte, o Zelensky aparece na Casa Branca e o Trump diz, olha, a gente realmente precisa desses Tomahawks para nós mesmos. Desculpa, mas não vamos te dar os Tomahawks. A coisa mais recente foi o Trump ligando, ou o Putin ligando para o Trump de novo e dizendo, olha, o Irã é um problema sério. Deixa eu colocar assim, disse o Putin. A gente diz na Rússia, totalmente inaceitável, tá? Tá? É o mais forte que dá para dizer. Se essa guerra, ainda step o Irã. Esse totalmente virtual. That's totally unacceptable. Last thing I'll say on that. Última coisa que eu vou dizer sobre isso. Levou 2 dias para o Wang Yi, o ministro das Relações Exteriores da China, repetir aquele alerta exatamente com as mesmas palavras. Totalmente inaceitável. Isso mostra de forma bem concreta o quanto eles estão alinhados. E veja o Putin. Quando ele liga para o Trump, dessa vez foi só 1 hora e meia, tá? Quando ele quer que o Trump faça ou deixe de fazer alguma coisa, ele pega o telefone
e toma a iniciativa. Um ano atrás foram 2 horas e meia, agora 1 hora e meia. E o Trump cedeu. Então a prioridade do Putin é manter a calma, agir com frieza e garantir que ele não provoque o Trump a fazer algo de que todos nós acabaríamos nos arrependendo. Bom, a China e a Rússia estarem se aproximando. Eu concordo. Se você estivesse lá nos anos 60 observando isso, seria difícil prever. Mas sobre os tratados injustos, eu acho que os russos lidaram com eles de uma forma razoável. Porque, em 1858 e 1860, quando os russos adquiriram cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados da China, os chineses, obviamente, nunca ficaram realmente satisfeitos com isso. Mas veja, as consequências continuam até hoje, por causa dessa faixa de terra também, que os russos tomaram, onde hoje fica Vladivostok. As partes nordeste da China são menos desenvolvidas do que outras regiões do país, justamente porque não têm saída para o mar. Então isso, claro, acaba criando certas tensões em relação ao futuro. Será que os chineses, em algum momento, vão querer esse território? Vão tentar conquistá-lo por causa de problemas internos, de um desenvolvimento desigual, todas essas questões. Mas em vez de montar um exército poderoso e começar a provocar disputas na fronteira, iniciando uma competição de segurança, os russos fizeram o contrário. Eles começaram a modernizar muitos dos seus portos. Desenvolveram ferrovias e pontes para se conectar com a região chinesa. Então, em vez de encarar isso como uma ameaça à segurança, eles estão ganhando dinheiro com isso. A ideia é conectar essas regiões chinesas ao mar. Então é uma boa forma de lidar com essa questão. E eu acho que, além disso, tanto a China quanto a Rússia veem, assim como os Estados Unidos e as potências marítimas europeias, uma longa história de manter as potências da Eurásia divididas, para poderem controlar a partir da periferia. E claro, se você quer integrar o continente euroasiático por meio de corredores de transporte, novos bancos, moedas de troca, polos de tecnologia, tudo isso é ótimo, mas existem formatos diferentes. Mesmo assim, tanto os chineses quanto os russos reconhecem que precisam um do outro. Então existe esse incentivo para cooperar. Então, não deveria ter sido tão imprevisível assim, eu acho, que em algum momento eles pudessem se unir, se pessoas mais sensatas, menos ideológicas, estivessem no poder. Então, sim, faz sentido o rumo que eles estão tomando. Mas é justamente por isso que, sinceramente, eu não consigo entender porque ainda existem esses analistas em todo o Ocidente dizendo que isso é só um casamento de conveniência e que no futuro eles vão brigar para ver quem domina o Cazaquistão. Só que não importa quem domina o Cazaquistão, porque se eles não se derem bem, todo o formato eurasiático começa a se fragmentar. É isso mesmo, Glenn. Sabe, agora me veio à cabeça que você realmente entende muito desse assunto. Você é historiador, estudou tudo isso de forma acadêmica. Você mencionou os tratados desiguais, mas não falou do Tratado de Nerchinsk, de 1689, se não me falha a memória. Foi uma humilhação enorme, que tirou todo aquele território ao qual a China tinha uma reivindicação legítima. E isso ficou formalizado nesse tratado. Como eu disse antes, a gente sempre colocava um último parágrafo nos nossos ensaios sobre o quanto russos e chineses se odiavam. Porque esse último parágrafo precisava dizer que, quando chegasse uma liderança mais esclarecida, quando Zhou Enlai e Mao morressem e outras pessoas assumissem, elas teriam que perceber como tudo isso era uma estupidez e acabariam se unindo, ou pelo menos teriam um degelo nas relações. A grande questão foi que Nixon e Kissinger decidiram explorar essa diferença, esse conflito. E o Chas Freeman estava cuidando do lado chinês disso tudo. Ele estava com o Nixon em Pequim, em janeiro de 1972, certo? O Kissinger tinha estado lá no ano anterior e ele estava traduzindo para o Nixon, desenvolvendo aquela política de uma só China, que eliminaria a questão de Taiwan,
pelo menos temporariamente. E eu estava acompanhando tudo isso do lado russo. O que eu não sabia era que, como Chas mencionou, não havia 15 divisões soviéticas na fronteira com a China, mas 40. Eu não estava envolvido nisso. Eu estava fazendo relatórios, estava no exterior na época, então não acompanhei de perto. Was overseas at the time, so I didn't follow this closely. Yeah, Chad said there were 40, and that's when Kissinger and Provavelmente eram uns 40. E foi aí que o Kissinger e o Nixon disseram: meu Deus, os chineses devem estar um pouco com medo dos russos. Então vamos trabalhar com os chineses. Os chineses deram pra gente a chance de conseguir informações muito boas sobre os russos. E começou a surgir uma pequena aliança ali, que mudou tudo depois que fizemos aos russos e aos chineses o favor de aproximá-los contra um inimigo comum. Agora é um inimigo comum. E esse inimigo é imprevisível. Por isso eu digo que a gente deve ser grato por haver pessoas cautelosas no comando, que não vão deixar o Trump ter nenhum pretexto para usar armas nucleares ou algo desse tipo. Mas o quão cautelosos você acha que eles vão ser agora, do lado russo? Porque eu acho que eles já vinham sendo cautelosos há bastante tempo. Não só nos últimos 4 anos, mas desde 2014. E a impressão que eu tenho de Moscou, hoje em dia, é que eles veem essa postura contida como algo que o Ocidente interpretou como fraqueza. E é difícil negar isso. Quer dizer, basta olhar qualquer jornal. Estão basicamente zombando da ideia de que a Rússia teria coragem de reagir contra um país da OTAN. Dizem que eles têm medo demais, sabe? Não só de atacar um país da OTAN, mas até de revidar. É como se dissessem, a gente pode lançar um míssil direto na capital deles e eles não fariam nada. Mesmo com os europeus aumentando a escalada e os americanos agora dando sinais de que estão se afastando, ou pelo menos passando a responsabilidade para os europeus. Checking out or at least handing this over to the Europeans, and still there's this assumption that they want to. E mesmo assim, existe essa suposição de que eles querem retaliar. E eu não sei, tenho a impressão, nesses últimos tempos, de que os russos estão planejando, digamos, voltar a colocar medo no coração dos europeus. Porque, como eu disse, isso era impensável durante a Guerra Fria. E o jeito como eles falam também. Agora temos líderes dizendo abertamente, estamos muito orgulhosos de fabricar drones, eles vão entrar fundo na Rússia, destruir a infraestrutura de energia deles. Ninguém falava assim no passado. É algo muito estranho de ver. Então, para onde você acha que isso vai daqui para frente? Porque não dá para achar que chegamos ao ponto final. Isso ainda vai escalar mais? Você acha que os europeus têm bom senso ou racionalidade suficiente para começar a frear essa escalada e pelo menos pegar o telefone e conversar com o outro lado? É isso. Bom, um aspecto interessante disso, Glenn, que pouca gente comenta, é que naquela sessão de perguntas e respostas extraordinária que o Putin fez depois das comemorações da vitória na Praça Vermelha no dia 9 de maio, ele deixou bem claro que diferenciava os Estados Unidos daqueles europeus malucos. E ele disse, os Estados Unidos e nós, russos, vemos a Ucrânia da mesma forma. Uau, isso é grande, foi o que ele disse. Então esse é o ponto importante. Ele está fazendo uma distinção entre o que ele vê como a política do Trump, que na prática está destruindo a OTAN, já que a aliança não tem poder sem os Estados Unidos, e os europeus, que estão fazendo essas coisas malucas. Então, de novo, a principal preocupação dele aqui é garantir que o Trump não faça alguma besteira muito grande, certo? Eles veem isso como um ponto em comum. Agora ele diz, olha, é uma loucura tentar negociar com gente que sequestra líderes de países e faz esse tipo de coisa. Mas nós acreditamos, palavras do Medvedev, nós acreditamos que os Estados Unidos estão sendo sinceros ao tentar conter a situação na Ucrânia. E que depois que a questão do Irã for resolvida, vai ser possível chegar a algum tipo de acordo razoável. Medvedev. Então o que eu estou dizendo aqui? Estou dizendo que, em primeiro lugar, a OTAN não é nada sem os Estados Unidos. Eles podem fazer barulho, podem até lançar drones de longo alcance bem dentro da Rússia.
E o último, claro, aquele que matou tantas jovens naquele colégio lá. Bom, esse foi o limite para o Putin. E o Putin respondeu com mísseis Iskander, pelo amor de Deus. Você sabe, não tem como se defender de um Iskander. E ficou muito claro que ele foi provocado a fazer isso. Agora, será que ele vai ser provocado a atacar países da OTAN? Eu acho que não. Por quê? Porque ainda existe o artigo 5 do Tratado da OTAN. E mesmo que haja só 5% de chance, pelo que eu entendo do Putin, mesmo que haja só 5% de chance de o Trump, num impulso, dizer, meu Deus, ainda fazemos parte da OTAN, vamos atacar de volta. Ele não quer correr esse risco, entendeu? Então, com o ataque em Urishnik, eu acredito que o Putin conseguiu, de certa forma, neutralizar boa parte desse sentimento popular que dizia, meu Deus, será que a gente não consegue acabar logo com essa guerra? Não dá para encerrar isso? E também aquela ideia de que os russos não estão vencendo na Ucrânia, que anda circulando por aí, tenho certeza, na Noruega, na revista The Economist. E onde foi mesmo que eu vi isso hoje? Em outro lugar, de que os russos estão travados, que não tem como avançar por causa das forças ucranianas, com drones e tudo mais. Bom, veja, com drones e tudo mais, os russos têm defesa aérea. Eles têm defesa contra drones. Alguns passam, é verdade. Mas diferente da Ucrânia, como ficou claro com aquele grande ataque em Urishnik, diferente da Ucrânia, eles conseguem se defender desses mísseis. Eu costumava chamar esses ataques de picadas de alfinete, incluindo aquele ataque ao campo de aviação com bombardeiros, parte da tríade. Eles já não são mais ataques isolados quando matam, umas 18 jovens que estudavam para ser professoras nessa vila aqui. E quando isso acontece, o Putin reage. Eu não acho que ele vá se sentir muito provocado a fazer mais agora. Teve gente... Quem foi mesmo? Um dos russos foi o Karaganov? Não, foi o Polyansky. O Polyansky era o vice-chefe da missão russa na ONU em Nova York. Eu conheço ele. Agora ele é o principal representante da Rússia na OCDE, em Viena. Ele foi entrevistado pelo Danny Davis. E o Danny Davis meio que disse, bom, o que ele contou pra gente foi... Deixa eu ver se consigo lembrar direito. Que já é tarde demais. Já é tarde demais para evitar ataques russos na Europa. Bom, eu entendo como isso pode ser distorcido por outra pessoa. E o Danny Davis é ótimo. Mas o que o Polyansky realmente disse, e eu vou ler para você, foi o seguinte. Se a Rússia for provocada a atacar no futuro, digamos, atacar a Europa, as pessoas vão se perguntar por que isso aconteceu. Mas nesse momento, já vai ser tarde demais. E aí tem uma diferença importante. Já vai ser. Se a Rússia se deixar provocar e atacar daqui a um ano, os ocidentais vão se perguntar por que isso aconteceu. E aí já vai ser tarde demais. Isso não é questão de semântica, nem de preciosismo. Will have been, se eu lembro bem, é o tempo futuro perfeito, certo? E ele depende desse se. E esse se é um grande se. Então, voltando ao meu ponto de referência aqui. O Putin vê, primeiro, que ele tem alguém com quem pode conversar. Segundo, que ele tem alguém para quem pode ligar e convencer a não fazer coisas realmente estúpidas. Ele vai tentar evitar uma situação em que já seja tarde demais. Então, eu também falei com Polyansky, e ele comentou que está ficando menos... Bom, acho que foi uma citação direta, que falar sobre guerra nuclear ou sobre usar uma arma nuclear tática está se tornando menos um tabu. Isso é bem diferente de dizer que o governo está considerando essa opção. Mas ele disse isso em referência a uma entrevista que eu fiz com o Karaganov, quando ele afirmou que as ideias dele sobre retaliar contra a Europa eram, bom, antes ele representava uma pequena minoria. E agora ele disse que a grande maioria acredita que chegou a hora de focar em restaurar a dissuasão, em vez de... Bom, não é exatamente apaziguar, essa palavra não é muito boa, mas basicamente de virar a outra face. Eu não sei.
De novo, como você disse, tem muita coisa em jogo aqui. Mas parece que estamos chegando a um ponto em que é difícil. Bom, eles não podem simplesmente virar a outra face mais uma vez. Eu penso muito no George Beebe. Ele deu uma entrevista em dezembro de 2021 e disse algo importante, que os russos não queriam começar uma guerra, mas estavam chegando a um ponto em que não agir seria mais perigoso do que agir. Em outras palavras, se esperassem muito mais, os países da OTAN se consolidariam demais na Ucrânia, e aí seria tarde demais para tirá-los de lá. Ou seja, era agora ou nunca. E 2 meses depois, os russos invadiram. Então eu fico me perguntando se a gente não está chegando a um ponto perigoso também. E enquanto você falava, eu estava pensando no pragmatismo que os russos têm hoje em relação aos Estados Unidos, de que ainda é possível trabalhar com eles, em contraste com a hostilidade em relação aos europeus. Isso é bem diferente da época em que o Biden estava no governo. That's very different than from when Biden was in government, and fills me with some optimism. E isso me deixa um pouco otimista, o fato de o ódio estar voltado para a Europa e não para os Estados Unidos, porque mostra que os russos são pragmáticos. Ou seja, assim que os Estados Unidos começaram a dizer, olha, a gente pode se entender com a Rússia, podemos conversar, mesmo ainda lutando na Ucrânia contra os russos, ainda assim, os russos estão mostrando, ok, dá para trabalhar com isso, talvez a gente consiga encerrar essa guerra. Quer dizer, isso já é alguma coisa. Pelo menos mostra que há bastante espaço para manobra se o Ocidente quiser abrir um canal diplomático. Desculpa, eu ia chegar na minha última pergunta, que é sobre a Alemanha. Como é que você entende isso? Porque foi uma surpresa para muita gente ver como eles se colocaram na linha de frente da retórica e das ações anti-Rússia. Como você explica isso? Glenn, I don't know if I showed you this before, but Glenn, não sei se eu já te mostrei isso antes, mas olha aqui esse botãozinho. Tá vendo? Pois é. Uns 6 ou 7 anos atrás, eu estava na Alemanha numa das minhas viagens e vi isso. Aí eu falei, meu Deus, que incrível, me dá um desses botões, quero colocar aqui. E meu amigo disse, não, não, não. Eu perguntei por quê. Ele respondeu, porque isso é pejorativo. Pejorativo é as pessoas dizem que você está no campo do Putin. Então, isso aqui é meio que uma manifestação literal do clima na Alemanha. Pessoas muito inteligentes, muito cultas, foram mais uma vez doutrinadas, entende? A mídia deles é pior que a nossa. E olha, isso já é dizer muita coisa. Não sei como é na Noruega. Mas a maioria das pessoas inteligentes, que sabem o que está acontecendo na Alemanha, tem medo de falar, pelo amor de Deus. É assim que a situação está ruim. Agora, isso já é um problema, e é grave. Mas os alemães vão gastar centenas de milhares de euros em armas que não vão defendê-los de ninguém, e ainda colocar em risco a rede de segurança da Previdência Social, que tornou a democracia alemã tão estável e tão admirada no mundo todo. Eu não acredito nisso. Mas é para aí que as coisas estão indo. O dinheiro é limitado. O Scholz está tão impopular quanto qualquer outro chanceler na história da chancelaria alemã. Ele vai cair em breve. O Macron também, e o Starmer está a caminho de sair. Esses caras são vistos com razão como vestígios envelhecidos de algo que vai tentar se manter de pé o máximo que puder. Então, de novo, é como no filme Rebeldia Indomável. O Putin está jogando no longo prazo aqui. Ele percebeu que, os Estados Unidos decidiram não colocar mísseis balísticos de alcance intermediário na Alemanha, como tinham combinado com o chanceler Scholz, lá na reunião da OTAN em Washington, 2 anos atrás. Então eles não vão mais fazer isso. Sem os Estados Unidos, a OTAN não é nada, certo? Então, vamos manter a calma. Agora, uma coisa que eu queria mencionar é que o equivalente russo da CIA, o SVR, tem um escritório de imprensa. Eu não sabia disso. Eles fizeram uma declaração há 5 dias. E o que foi que eles disseram? Uau!
Eles estavam falando sobre táticas que podem reduzir bastante o tempo de aproximação desses mísseis, caso sejam colocados na Letônia. E dizem que a Letônia estaria disposta a aceitar esses mísseis. Segundo o SVR, há 5 locais de onde eles poderiam ser lançados. Agora o ponto principal é o seguinte. Vale lembrar que as coordenadas dos centros de decisão em Riga, na Letônia, são bem conhecidas e que a filiação do país à OTAN não vai proteger os cúmplices de terroristas de uma retaliação justa. Isso foi no dia 19 de maio, há 6 dias. Uma declaração bem incomum. E basicamente é um aviso aos letões. Se vocês lançarem mísseis ou drones em território russo, entendam que a sua adesão à OTAN não vai protegê-los de uma resposta. From retribution. Now, I haven't kept up on whether the Olha, eu não tenho acompanhado se os letões levaram isso a sério ou não, mas eu diria que tenho uns 80% de certeza de que sim. Os alvos de retaliação já foram nomeados. Os russos zombaram dos letões, dizendo que eles não têm pensamento crítico. Como assim? Bem, os ucranianos conseguiram convencê-los de que os russos nunca iriam retaliar, porque não teriam como saber de onde os mísseis vieram. A história, eu disse, mostra que a gente sabe, sim, de onde os mísseis vêm. Então não façam isso. Esse é um exemplo de como os jovens estados bálticos podem acabar se deixando envolver nessa situação, a menos que o serviço de inteligência russo alerte o mundo, dizendo, olha, ser membro da OTAN pode não te proteger desse tipo de retaliação. Então, a minha previsão é que, se isso acontecer, pode ser que os russos enviem o Reshnik para um país membro da OTAN, especificamente a Letônia. Mas eu acho que, no fim das contas, isso é improvável. Porque, quando Putin faz o cálculo de custo-benefício, se existe só 5% de chance, apenas 5%, de o Trump agir por impulso e dizer algo como não, o artigo 5, eu nunca retirei o artigo 5, tô fora, o que eu faço agora? Mesmo que essa chance seja de apenas 5%, não vale a pena. O jogo não compensa o risco. Agora leve isso pelo que vale. Muitos dos meus colegas discordam. Quando o Karaganov ou o Meshcheryakov, se essas pessoas se manifestam, bem, eles vêm dizendo isso há muito, muito tempo. O Karaganov especialmente desde sempre. E sim, o Karaganov pode entrevistar o Putin nesses grandes encontros em Valdai e em outros lugares, mas eu nunca tive a impressão nem o exemplo de que o Karaganov fosse realmente convincente com o Putin. Eu estou convencido de que o Putin é cauteloso demais para esse tipo de coisa. Posso estar completamente errado, mas trago comigo 6 décadas observando líderes russos e soviéticos. E esse é diferente. Eu diria o seguinte: a gente deveria ser grato pela cautela dele, pela perspicácia e pela visão de futuro ao desenvolver esse tipo de relação com Pequim e com o próprio Xi. Vamos acrescentar uma coisa aqui. Quando Putin estava deixando Pequim, o Xi caminhou com ele. E dava para ver a camaradagem, a proximidade. Sabe, o Xi é um pouco enigmático, né? Não costuma sorrir muito. Mas dessa vez foi quase um sorriso. Eles estavam lado a lado e o Putin esperando, tipo, o que será que vai acontecer agora? Será que ele vai me dar aquele grande abraço de urso que o Trump dizia que ia receber quando foi e nunca recebeu? E ele fica ali parado e então o Xi faz assim. Não foi um grande abraço de urso, mas foi muito, muito revelador sobre o tipo de relação que eles têm. E aí, quando Putin vai se afastando, indo pro avião, pro trem, seja lá o que for, o Xi olha para ele e diz, olha, eu normalmente confio em indicadores mais confiáveis para esse tipo de coisa, mas isso me disse muita coisa. Nenhum grande abraço pro Trump, só um aviso rápido sobre Taiwan, e nada mais. Eles estão mais próximos do que nunca. Esse é o movimento tectônico que, na minha opinião, dá ao Putin espaço para aguentar algumas dessas humilhações sem perder o controle. Espero estar certo. Espero que você também esteja certo. É que parece, eu tenho sido um pouco pessimista quanto à possibilidade de paz.
Mas claro, normalmente na história a gente vê que os países vão até a beira da catástrofe, e é justamente aí que os líderes começam a acordar. A minha preocupação é que muitos dos nossos líderes hoje estão basicamente dizendo e defendendo que isso é apenas uma tática de pressão e que não vão ceder à pressão, que vão seguir até o precipício, essencialmente. E eu espero que, quando os marxistas e os macronistas, o Starmer, esse tipo de gente, saírem de cena, talvez a gente volte a ter um pouco de bom senso. De novo, parece que estamos num ponto muito perigoso. Ou vamos para a guerra, ou vai haver alguma reabertura da diplomacia. No momento, parece que os europeus pelo menos estão falando em talvez voltar a conversar com os russos depois de todos esses anos boicotando a diplomacia. Mas ao mesmo tempo, também falam em lutar contra a Rússia numa guerra. Então eu espero que a paz venha primeiro. E você, quais são seus pensamentos finais? Bom, é como dizem, né? Para dançar tango precisa de dois, para fazer guerra também. Um último pensamento sobre isso. Como você sabe, eu fui para Washington no governo do John F. Kennedy, e só 2 meses depois de entrar na saia, ele fez aquele discurso maravilhoso na American University, no dia 10 de junho de 1963. E uma das coisas que ele disse ali foi o seguinte: olha, entre as grandes potências, Rússia e Estados Unidos são únicas, porque nunca estiveram em uma guerra direta, uma contra a outra. Agora lembre-se, isso foi 8 meses depois da crise dos mísseis em Cuba, quando quase aconteceu, certo? Quando eu e você talvez nem estivéssemos tendo essa conversa tranquila aqui hoje. Então ele disse, olha, o que a gente precisa evitar a todo custo, levando em conta o que quase aconteceu há 8 meses, é a possibilidade de desafiar outro país com poder nuclear, outro país armado com armas nucleares, forçando-o a escolher entre uma retirada humilhante e o uso de armas nucleares. Meu Deus, certo? Agora o Khrushchev ficou abalado, refletindo sobre tudo o que aconteceu e tomou as decisões certas. Graças a Deus, né? Mas desde então, desde aquele momento, até a questão da Ucrânia, quando os Estados Unidos resolveram, o Biden e o resto deles, desafiar uma potência nuclear ao tentar colocar a Ucrânia na OTAN, foi aí que tudo mudou, entende? Então você tem razão, Glenn. Isso é uma nova virada, e ela já aconteceu. Agora, a questão é, os russos estão em vantagem na Ucrânia a ponto de realmente não se preocuparem muito com esses pequenos ataques? Ou mesmo, bom, eles vão retaliar por matar um grupo de meninas em uma escola. Mas será que estão dispostos a desgastar as forças ucranianas e se defender desses drones? Uma defesa que os ucranianos não têm contra drones. E esperar, ver quanto tempo leva até que a situação mude, até que algo desabe. E os Estados Unidos, por enquanto, estão praticamente do lado da Rússia nessa questão. E o Putin disse isso de forma bem clara naquela coletiva de imprensa de 9 de maio. Aliás, por que eu não leio isso? Está cheia de declarações interessantes, também sobre a Ucrânia, e na verdade também sobre o Irã. Olha, quando os europeus falam em aumentar a pressão sobre os russos, eu sempre faço questão de lembrar que todos esses pequenos ataques, que a gente comemora por estarem tendo algum efeito, na verdade é bom que não estejam causando um impacto maior. Porque se estivessem afetando de forma realmente importante, a ponto de a Rússia enxergar isso como uma ameaça existencial, a reação deles seria completamente diferente. O que me preocupa é que muitos desses ataques à infraestrutura de energia estão começando a afetar a economia russa. E enquanto os europeus comemoram, eles deveriam ficar atentos. Se isso significar que a Rússia não consegue mais suportar esse tipo de dor, então as coisas mudam de figura. Nesse ponto, eles vão ter que revidar. E é exatamente isso que me tira o sono. Concordo com você. A questão é como você equilibra isso. O meu ponto de vista é o seguinte. Quando o Putin olha para o que ele fez nos últimos 25 anos, como ele reconstruiu a Rússia,
como o país consegue se defender, como o povo dele está prosperando, assim como aqueles 700 mil camponeses que saíram da pobreza na China, ele não vai arriscar nada disso. Então ele vai pensar, olha, tem gente ali que é meio maluca, os Estados Unidos estão separados dessa confusão, então não tem nada diretamente com os Estados Unidos. Ou seja, tudo depende de como ele organiza as prioridades que tem na cabeça. Ninguém pode ter certeza, talvez nem o próprio Putin, mas é assim que eu vejo. É diferente da leitura de outras pessoas, mas acho que para mim esse é o ponto principal. Vamos ver o que acontece. Bom, pelo menos o seu otimismo vai me fazer dormir melhor à noite. Espero que você esteja certo dessa vez. Muito obrigado por ter tirado um tempo para conversar. De nada, é um prazer. Obrigado por me receberem. Tchau. Bye.